Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo faz parte do nosso módulo de Introdução ao Freelancer do curso de Desenvolvimento de Software Orientado ao Mercado. E o nosso tema de hoje é: que serviços que a gente pode oferecer como freelancer e quanto que eu devo cobrar por esses serviços como freelancer. Para começar, gente, eu vou dividir em duas categorias, até mesmo porque esse curso, quem pode estar assistindo pode ser alguém que está começando no mercado ou pode ser um desenvolvedor mais experiente que também quer. Então, conforme eu já disse no vídeo anterior, essa parte de atuação como freelancer, mesmo você tendo pouca experiência de mercado ou até nenhuma experiência de mercado, mas tendo já um conhecimento básico de técnicas de desenvolvimento, você já consegue oferecer serviços como freelancer. Então, essa primeira parte eu vou dizer o que você pode oferecer como um desenvolvedor freelancer, ou seja, pontos que você pode atender e pode ser muito útil, pode agregar muito valor com o conhecimento que você tem. E depois eu vou ampliar o leque sobre o que desenvolvedores do nível avançado também podem oferecer. Então, como iniciante, gente, qual que é a dica? Você pode focar em serviços mais específicos e com uma complexidade menor. Por quê? Porque você vai ter uma carga de esforço consequentemente menor para desenvolver, vai conseguir atender com tranquilidade a demanda do cliente, a expectativa gerada no cliente e não vai passar por processos de ansiedade, de preciso aprender algo novo para corresponder à expectativa. Você vai conseguir trabalhar de uma maneira mais tranquila e rentável com o cliente. Então aqui eu trouxe 3 tipos de serviços que você pode tranquilamente já começar a buscar os seus primeiros clientes. O primeiro, gente, assim, basicamente é porta de entrada para o mercado freelancer, principalmente especializado em desenvolvimento front-end, que são a criação de sites institucionais. O que acontece? Muitas pequenas empresas, ou até mesmo profissionais liberais, eles precisam de uma presença online básica. Para eles, não dá mais para ficar somente no físico, eles precisam ir para o digital. E uma página web transmite confiança e transmite valor na imagem dessa pessoa. Então, por exemplo, desde uma pequena imobiliária que fica ali na sua cidade até a um corretor de imóveis autônomo, que ele também vai querer divulgar os seus imóveis na internet, onde as pessoas vão querer entrar num site, vão querer ver características do imóvel, vão clicar em comprar. Agências de veículos também, elas precisam ter o seu site onde eles cadastram ali os veículos e ficam expostos ali no site para que o cliente veja online ali as fotos do veículo, as características antes de ir lá na loja comprar. Médicos, lanchonetes, padarias, nutricionistas, enfim, tem uma infinidade de profissionais que eles precisam ter um site institucional para poder ter essa geração da imagem digital, de não ficar restrito somente a redes sociais, mas também ter uma página personalizada conforme a sua demanda. Então, é um mercado muito vasto, é um mercado realmente que tem como explorar bastante. Então, por exemplo, se você mora numa cidade pequena e começa a pegar, quais são as imobiliárias que tem na minha área? Tem site? Não tem site? Cara, acho que não tem site. Ou então acho que tem um domínio comprado, mas eu vejo lá, não tem site. Ou o site está com algum erro, com alguma coisa. Cara, vou ligar, vou prospectar, vou mandar mensagem, vou mandar e-mail, vou procurar pessoalmente. Então, tem bastante dessa questão que você consegue prospectar, principalmente para a criação de sites institucionais. Uma outra alternativa, que vem até consequentemente desse método que eu falei de prospecção, é a otimização de sites existentes. Isso eu já fiz muito na carreira, tá, gente? Faço até hoje, normalmente. Por exemplo, você pode, dentro de um site já existente, melhorar a performance, melhorar a responsividade, melhorar o SEO, ou seja, o ranqueamento daquela página, com técnicas básicas ali de desenvolvimento front-end, você consegue fazer esses pontos de melhoria. Ou então uma página que foi criada há muitos anos atrás, que você percebe ali que ela está meio que fora de um padrão visual adotado atualmente, então você pode oferecer uma atualização de página. Então, por exemplo, da mesma maneira que eu disse que eu prospectei, que eu procuro negócios, pessoas ali que não tem presença online,
Eu também posso encontrar pessoas que têm a presença online, que tenham um website, tem alguma coisa, e quando eu entro, são sites que eu posso melhorar, que eu tenho condições de trazer melhoria. Então eu posso chegar nesse cliente e eu posso propor um plano de melhoria, um plano de uma melhor organização. E aí, gente, vai um ponto de atenção muito importante e ético, tá, gente? Nunca se deve depreciar o trabalho anterior. Por que que eu digo isso? Porque você não sabe o contexto no qual ele foi realizado. Por exemplo, às vezes você chega e fala, cara, esse site que você tem atualmente é ruim, é de má qualidade, por exemplo. Às vezes aquele site foi desenvolvido por um parente do dono, aquele site muitas das vezes ele foi desenvolvido por alguém muito iniciante que buscou oportunidade, muitas das vezes fez esse site de graça só para ganhar portfólio, e aí, consequentemente, a pessoa ela não tinha conhecimento técnico suficiente para desenvolver um bom trabalho. Então você acaba desestimulando esse tipo de profissional que está iniciando. É uma questão de empatia, você também se colocar no local da pessoa. Então, como a gente não conhece o passado da situação, a gente não pode julgar o resultado final. Não é uma questão muito ética, não é uma questão muito legal. O que você pode mostrar, você pode apontar pontos em que você pode melhorar essa questão. Você pode chegar ali no cliente, olha só, eu andei visitando o seu site e tem pontos ali que eu, como desenvolvedor de software, eu posso te ajudar a colaborar a ter um resultado melhor. E aí você pode propor pontos de melhoria específicos. Pode ser de visual, pode ser responsividade, pode ser SEO, e você pode conquistar esse cliente para você. Então, inclusive, uma pessoa que já tem uma presença digital, por exemplo, ela já tem um site, mesmo que um site com uma qualidade baixa, essa pessoa é mais propensa a virar sua cliente do que alguém que não tem. Porque a pessoa que não tem, até hoje, pleno 2026, uma presença digital online, ela é uma pessoa muito resistente ao uso da tecnologia. Já uma pessoa que já teve um site ou já tem um site, ela já é uma pessoa que já abriu a mente para aquilo, porém ela só não conseguiu encontrar um profissional que consiga entregar uma qualidade adequada para ela. Então, esse nicho, ele é bastante interessante de se explorar, tá? A questão de otimização de sites existentes. Um terceiro ponto também, gente, é manutenção de site. É muito comum, gente, uma empresa, um profissional liberal contratar uma pessoa para um propósito para desenvolver um site, ela fechou ali o contrato com aquele cliente, simplesmente ficou pronto, cada um foi para o seu canto, e normalmente aquela pessoa precisa trocar uma foto, precisa trocar um texto, precisa tirar uma informação, precisa adicionar uma informação, e ela não tem mais contato com o desenvolvedor que fez, ela não tem condições sozinha de pegar e editar um arquivo HTML, de trocar uma foto lá no ambiente de hospedagem para fazer a manutenção desse site. Ou muitas das vezes sites feitos em WordPress que se atualizam automaticamente, acaba tendo um problema de hospedagem, desconecta de banco de dados. É muito comum a gente encontrar sites na internet quebrados, com alguns plugins não funcionando corretamente. Então você pode oferecer esses pontos de manutenção de site, onde você pode designar um banco de horas, você pode designar uma mensalidade, e aí você consegue obter renda recorrente, por exemplo, atualização de conteúdo, conserto de plugin, às vezes o site está com um plugin quebrado, uma questão de segurança, você às vezes consegue invadir de maneira fácil o site daquela pessoa e você pode demonstrar para ela que aquilo é possível. Obviamente você não vai sair invadindo o site dos outros por aí, mas se você perceber que um determinado site tem uma falha de segurança, você pode alertar aquela pessoa e você pode se disponibilizar a corrigir aquilo. E outra coisa que acontece muito, tá, gente? Muito cliente vem me procurar às vezes é questão de custos de hospedagem. Eu vou dizer aqui de uma maneira bem prática que um site estático institucional para um cliente ali com HTML, CSS e JavaScript, ele tem um custo de hospedagem hoje normalmente na faixa de $1, $2. Tem site de cliente meu que custa até centavos de dólar por mês, porque ele tem uma quantidade de dados muito baixa, um fluxo de dados não muito grande também. Então ele consome centavos. E tem cliente que, até por ser leigo ou por não ter sido instruído da maneira correta, fica pagando hospedagem aí de R$ 150, de R$ 200 todo mês, sem ter a devida necessidade.
Então eu consigo trazer para esse cliente com manutenção até uma diminuição de custos de hospedagem, é algo também que eu consigo trabalhar no dia a dia com esse cliente. Então, reparem que eu já estou aqui falando já há um bom tempo, olha só a quantidade de coisas que um desenvolvedor iniciante ele pode oferecer para um cliente. E aí, gente, para a gente chegar no patamar de ser capaz de oferecer esse tipo de serviço, basta a gente ter ali um bom HTML, um CSS ali bem caprichado e ter um conhecimento ali de JavaScript suficiente para resolver questões mediante necessidade do cliente. Você já consegue desenvolver bastante coisa. Agora, gente, se você é um desenvolvedor avançado, tem mais coisas que você pode oferecer. Mas eu, como desenvolvedor experiente, eu não posso então oferecer aquilo que os iniciantes também desenvolvem? Podem sim. E aí tem a parte positiva e a parte negativa, você como um desenvolvedor experiente. A parte positiva é que você, muito provavelmente por já ter uma certa experiência, vai desenvolver com uma rapidez muito maior do que um desenvolvedor iniciante faria. Você vai fazer um site institucional, vai fazer uma manutenção de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito direta. Por quê? Porque você já tem experiência de ter passado por cenários semelhantes anteriormente. E, consequentemente, pode entregar até com uma qualidade melhor. Não falando que um desenvolvedor iniciante seja incapaz de entregar um trabalho daquele com qualidade. Um desenvolvedor iniciante ele consegue entregar um site com uma excelente qualidade, uma excelente fidelidade visual, porque não se precisa de conhecimento muito profundo para que isso seja feito. Então vai ficar uma qualidade de trabalho bem equiparada, o que muda um pouco é o fator tempo. Talvez um desenvolvedor experiente vai conseguir fazer mais rápido. Só que qual que é o ponto negativo para um desenvolvedor experiente focar nesse tipo de mercado ali que tem uma barreira de entrada, digamos, um pouco mais baixa? O grande problema é que, por exemplo, um desenvolvedor experiente, obviamente, vai querer ter uma remuneração um pouco maior. Consequentemente, seu valor hora vai ser maior e o seu orçamento vai ser mais caro que o de desenvolvedores iniciantes. Muitas das vezes acabar sendo mais caro. Então, numa concorrência onde preço for o fator decisivo para um cliente fechar, o desenvolvedor iniciante ele vai levar vantagem sobre você, porque você não vai conseguir descer o preço tanto o quanto o desenvolvedor iniciante ele vai ser capaz de descer. Por quê? Porque ele está habituado ali com uma remuneração mais baixa. Então você pode entrar no mesmo mercado ali que os devs iniciantes, porém ciente dos pontos positivos e dos pontos negativos da situação. O que eu, Roosevelt, que atuo como freelancer hoje já há bastante tempo, faço sobre isso? Eu atuo nos dois mercados. Porém, o que acontece também? Não trabalho sozinho, meu filho trabalha comigo, ele é um desenvolvedor já um pouco mais iniciante. Normalmente, quando tem um trabalho de demanda baixa, ele que acaba pegando para fazer e eu fico supervisionando o trabalho. Ou então, quando tem um trabalho um pouco mais experiente, aí eu já pego sozinho para fazer. A contrapartida, o que acontece? Não é o meu foco principal desenvolvimento de sites institucionais, principalmente básicos mesmo, aonde eu percebo ali que a faixa decisiva do usuário é a questão de preço. Eu não tenho às vezes como competir com o preço de um desenvolvedor iniciante, então eu tenho ciência disso. O que eu faço? Eu gasto um esforço muito menor na prospecção que eu faço do lado de lá do que a que eu faço do lado aqui. Eu divulgo muito mais esses outros tipos de serviço aqui do que o serviço da camada de iniciante. Mas, voltando aqui, qual que é o objetivo como desenvolvedor experiente? Você consegue ampliar o cardápio e, consequentemente, buscar soluções mais rentáveis. Então, como desenvolvedor experiente, eu posso também entrar no universo de aplicativo. Então, posso aprender, além ali de HTML, CSS, JavaScript, frameworks, eu posso aprender frameworks mobile, por exemplo, React Native, ou quem gosta de Flutter, trabalhar com Flutter. Trabalhar também com criação de aplicativos. Então, muitas empresas elas buscam soluções de implementações simples para uso no celular. Por exemplo, nutricionista, o personal trainer que quer ali um aplicativo para que o usuário entre com login e senha e tenha ali a sériezinha dele montada, o treino dele montado. Nutricionista também, onde o usuário vai fazer login e senha e tem ali a dieta, com alerta, com lembrete, com tudo mais. Então,
São aplicativos teoricamente básicos que a gente consegue também oferecer para esse tipo de cliente, para esse tipo de profissional. Aplicativo de delivery, para a lanchonete não depender daquele aplicativo grande e famoso que cobra altas taxas para você permanecer nele. Então as lanchonetes às vezes pensam em criar seu próprio aplicativo, decidem criar seu próprio aplicativo. E esse aí é o ponto que você consegue entrar. Eu, particularmente, hoje tenho bastante cliente que eu comecei oferecendo site lá há 10, 15, 20 anos atrás. Quer dizer, eu tenho clientes mais antigos comigo que já estão comigo já há 17, 18 anos. Então eles começaram fazendo site lá no começo dos anos 2000, 2006, 2007, 2008. E até hoje são meus clientes, só que também atendendo demanda de aplicativo, com o surgimento aí da popularidade de navegação no celular. Hoje fazem também aplicativos comigo. Então são clientes que eu vou modernizando o meu cardápio de serviços e eles vão adquirindo coisas novas. Então, o desenvolvedor experiente, ele consegue chegar também nessa parte de oferecer criação de apps. Outro ponto também, gente, é criação de lojas virtuais e SaaS, ou seja, SaaS é a sigla para Software as a Service. Você pode criar lojas virtuais com auxílio de CMS, por exemplo, eu vou mostrar aqui na prática, em outros módulos mais para frente, como que se cria uma loja utilizando o WordPress com o plugin WooCommerce, e aí você integra plataformas de pagamento, plataformas de frete, e você consegue entregar rapidamente uma loja virtual para o seu cliente para que ele possa vender online. Então você consegue criar para pequenos comércios até um próprio sistema de venda online, seja loja de roupa, loja de produtos pet, você consegue criar para vários estabelecimentos lojas virtuais e, obviamente, você consegue cobrar muito mais por uma loja virtual do que por um site institucional. Então você também consegue criar sistemas personalizados para empresas. Como funciona basicamente? Você pode ser remunerado aqui de duas formas diferentes. Ou você criar um produto para vender para aquela empresa, por exemplo, uma empresa um consultório médico, uma clínica médica com diversas especialidades, ela tem dificuldade de gerir o seu estoque de medicamentos e insumos, ou seja, luva descartável, agulha, seringa, medicação, água oxigenada, álcool. Então, ela tem dificuldade de gerir o estoque e ela precisa de um sistema de gestão desse estoque. Então, é aí que a gente consegue entrar com essa demanda de criar um sistema personalizado para essa clínica. E ela consegue. E aí você tem duas maneiras de ser remunerado. Você pode vender o sistema, vender a licença permanente, vender o sistema para que essa empresa implemente e ela use de maneira solo, ou você pode vender a licença de software, que você pode cobrar ou um valor fixo por período indeterminado, ou você pode cobrar um valor mensal para que aquela empresa tenha a licença de uso do teu software. E aí você consegue gerar renda recorrente. Então, essas colunas do meio de loja virtual e site são duas maneiras bem bacanas que você consegue rentabilizar. E com loja virtual você também consegue remuneração mensal. Você pode criar às vezes uma Big Magazine ali, uma grande loja virtual, aonde as pessoas que trabalham, por exemplo, com afiliação de produtos, elas podem pagar uma licença mensal para colocar seus produtos afiliados dentro da sua loja online. E você pode ganhar ou uma mensalidade fixa ou um percentual sobre a venda, e você consegue negociar diversos meios de contrato onde você consegue ter o dinheiro. E aí vai muito do seu objetivo. Você prefere receber um montão de uma vez só, ou você prefere ter uma estabilidade de ter uma quantia certa todo mês, para que você faça propostas ou de cobrança recorrente ou de venda de projeto de escopo fechado. Então, com loja virtual e SaaS já é uma possibilidade de você vender esse tipo de solução. Um outro ponto também, que é um ponto até que eu tenho atuado bastante nos últimos tempos, é o de consultoria em projetos. Então, o que acontece? Você pode prestar serviços dentro de times de desenvolvimento de outras empresas como consultor de software, por exemplo. Ao invés de uma empresa te contratar a carteira assinada e tudo mais, ela pode fechar com você um contrato pessoa jurídica, empresa com empresa, e você pode prestar serviço para essa empresa por um determinado período de tempo, ou por um valor fixo em uma vez só, ou por um valor mensal, ou
valor por hora. Você pode criar um banco de horas, dizer qual é o seu valor por hora e essa empresa vai te pagando conforme horas que você vai prestando consultoria, você vai trabalhando para ela. Cenários assim que eu acabo entrando muito, por exemplo, empresas, principalmente startup, que, cara, a ideia começou do zero e acabou dando certo, funcionando, vendeu, começou a entrar cliente, a tecnologia não acompanhou, não escalou e o sistema começou a travar, apresentar problema, porque o time de tecnologia que criou a ferramenta não tem capacidade técnica de escalar a ferramenta para o patamar que ela chegou. Então, a gente normalmente entra com uma consultoria para poder rearquitetar o sistema, para poder ampliar times de tecnologia e, enfim, fazer com que aquela ferramenta, que é o que a gente chama de MVP, acabe se tornando um produto sólido e um produto estável. Então, a gente às vezes trabalha com consultoria nesse aspecto de transformação digital, modernização tecnológica, questões de segurança também. Já teve cliente, por exemplo, meu, de ter uma plataforma de pagamento com fragilidade e querer adicionar camada de segurança, uma linguagem de programação mais robusta, técnicas que tragam maior segurança para que esse sistema seja homologado, eu prestar esse serviço de consultoria. E um outro que aparece muito, principalmente em períodos de final de ano, são agências de publicidade. Eu já trabalhei em agência tanto como CLT como consultor de projeto. E, cara, ritmo de agência é correria total. É loucura você trabalhar para agência. Você precisa entregar site rápido o tempo todo e você vira trabalhando e tudo mais. Quando chega no fim do ano, essas agências elas têm uma demanda maior de trabalho. Então é um momento que eles precisam de braços a mais porque o que eles não conseguem entregar e, consequentemente, o cliente fica chateado, fica frustrado e a empresa acaba ficando com uma imagem ruim. Então, para eles não passarem por esse tipo de problema, o que eles optam às vezes por fazer? Contratar desenvolvedores extras de maneira provisória para atender a demanda. É igual, por exemplo, o supermercado, loja de departamento que contrata funcionário temporário de Natal. Você vai ser um funcionário temporário de agência. Você vai ser contratado, PJ, para quê? Para desafogar o trabalho daquela agência, para poder, às vezes, desafogar uma demanda, entregar rápido um projeto que o cliente está ansioso para entregar. Entregou, acabou aquele projeto, recebeu o pagamento, cada um para o seu lado. Ou seja, observação, não tem vínculo empregatício, tá, gente? É projeto sua empresa, você como empresa, e a agência como empresa contratante e você como empresa contratada. Então, não tem o vínculo empregatício, você simplesmente entra, presta o serviço, tem a remuneração e você sai de cena. Então, esse cenário é muito comum que você acabe participando, principalmente se você é um desenvolvedor experiente e você pode ter certeza que se você desafogou o cenário dessa empresa uma vez, eles vão te chamar o tempo todo. Toda vez que eles se sentirem afogados, eles vão te chamar novamente, vão te chamar novamente, e aí você consegue ter uma boa remuneração com isso, porque eles, pelo problema do senso de urgência e de escassez, você acaba conseguindo enviar boas propostas e aprovar bons orçamentos com esse tipo de cliente. E quanto que eu devo cobrar, gente? Isso é muito polêmico. Eu vejo que isso é tema direto, principalmente de debate em LinkedIn, Reddit. Como que eu cobro por um serviço de desenvolvimento de software? Então, gente, não tem uma fórmula mágica, mas você consegue aplicar dicas e processos para que você consiga construir ali uma proposta com valor sólido para você e você consiga passar um preço seguro. Então eu vou pegar aqui, eu vou sair um pouco da apresentação e vou abrir a calculadora. Eu vou disponibilizar também no material para download essa planilha completa que eu costumo usar justamente para poder basear os valores das minhas propostas. Então eu vou deixar um material, uma planilha toda já com os cálculos prontinhos para que você simplesmente vá imputando os dados e ele consiga te trazer um retorno bacana de quanto que você deve cobrar. Mas eu vou sair aqui e vou abrir a calculadora. A primeira coisa que você precisa definir quando você vai criar uma proposta é o quanto que você deseja ganhar mensalmente. Tipo, qual que é a sua remuneração desejada mensalmente. Tipo, e isso aí vai variar conforme a sua necessidade, conforme o seu nível técnico. Então, você, por exemplo, às vezes pode estar começando agora e, cara, eu me satisfaço com
4.000 reais líquidos por mês, ou eu me satisfaço com 8.000 reais líquidos por mês. Então, não, eu preciso de 10.000 reais líquidos por mês, ou seja, eu preciso de ter 10.000 limpo na minha mão, pronto, a todo mês, é isso que eu desejo ganhar. Ou então, eu desejo ganhar 15. Ou então, cara, não, eu só fico satisfeito se eu trabalhar segunda a sexta, 8 horas por dia e ganhar 25.000 líquido na minha mão. Então, isso é o que você precisa definir consigo mesmo. Por quê? Porque isso aí vai ser fundamental para que você calcule o seu valor por hora. E aí, gente, não é uma coisa de, tipo assim, de livre-arbítrio. Quer ganhar quanto? Você também precisa ficar atento. Tipo, eu quero ganhar 25 mil. Para você também não se tornar um profissional muito caro mediante o mercado. Então, você tem que ter a balança ali para que você também não se torne alguém muito caro. E também tem a contrapartida, você também não pode começar querendo receber muito pouco, de uma maneira muito barata, porque seu valor hora vai ficar muito barato, e aí você consegue fechar bastante negócio, consegue bastante clientes. Depois, esses clientes que estão acostumados com esse seu valor hora atual, fica muito difícil você reajustar de maneira agressiva esse preço. Então, por exemplo, se você optou por começar ali ganhando 3.000 limpo, 4.000 limpo, depois para você, como que você vai justificar para um cliente, e aí você quer passar a ganhar 8? Como é que você vai justificar para o teu cliente atual que o teu valor por hora ele dobrou? Você tem que ter ali uma coerência de seguir talvez um índice inflacionário, um índice de mercado, e aí, por exemplo, o IPCA teve uma alta de 15% e a tua tabela reajustou em 100%. Não faz muito sentido para o cliente. Então você precisa pensar muito bem, tipo, aonde eu quero estar agora, aonde eu quero estar daqui a 3 anos e em que ponto eu quero estar daqui a 7 anos. Para quê? Para que você consiga evoluir a sua tabela de uma maneira limpa e organizada. Aqui, gente, eu vou fazer um exemplo. Vamos supor que eu deseje uma remuneração de 15.000 reais limpo, 15.000 reais líquidos eu quero receber. Eu quero chegar no fim do mês como desenvolvedor freelancer e tirar 15.000 reais limpo com o meu trabalho. Então aí eu vou calcular meu valor hora. A gente tem, gente, como premissa, normalmente, uma pessoa que quer trabalhar no mês, segunda a sexta, 8 horas por dia, ela trabalha normalmente 176 horas por dia. Então, a conta básica que a gente vai fazer, a primeira conta, a gente vai pegar o valor que a gente quer receber líquido. Então vou botar aqui 15.000 e vou dividir por 176. E eu vou chegar nesse valor aqui de R$ 85,22 por hora. Então, para eu ganhar 15.000 líquido no mês, eu preciso ganhar líquido por hora R$ 85,22. Esse é meu valor hora? Não, esse não é o seu valor hora. Agora vamos à parte das despesas. A gente basicamente, quando trabalha como desenvolvedor freelancer, a gente tem dois tipos de despesas diferentes. A gente tem as despesas recorrentes e a gente tem as despesas de bens de consumo duráveis. As despesas recorrentes, o que elas são? As despesas que você tem ali fixas que você precisa gastar todo mês, que normalmente é a sua conta de luz e a sua conexão com a internet. Basicamente são essas. Se você trabalha num coworking, você pode colocar a mensalidade do coworking. Se você trabalha, por exemplo, se você trabalha num coworking e passa o dia todo lá, você tem que adicionar também as refeições, o que você gasta com refeição lá no ambiente de coworking. Se você aluga uma sala, aluga um escritório, você tem que colocar o aluguel, o preço de aluguel dessa sala, o preço de aluguel desse escritório. Então, despesas que você gasta todo mês, se você paga conta de água, consumo de água, você também tem que colocar essa conta de água na ponta do lápis. Então, você precisa colocar esse consumo também no seu valor hora. Então, vamos supor aqui que, por exemplo, eu tenha de despesa, eu pago R$ 600 de conta de luz, eu trabalho dentro da minha residência, a conta de luz da minha casa dá R$ 600 e eu gasto R$ 200 com o provedor de internet. Não, vou pegar aqui 600 de luz, talvez esteja exagerando, mas eu pago aí R$ 400 por mês de luz com o meu escritório e eu pago R$ 200 de provedor de internet. Então eu tenho um gasto de R$ 600 por mês.
Então vamos guardar aqui, R$ 600 por mês. Então eu já tenho essa despesa aqui de 600 por mês com bens com despesa recorrente. Agora vamos para outro tipo de despesa, que são os bens de consumo duráveis. O que acontece? O seu equipamento, sua estrutura de trabalho, ela não dura para sempre. Então a gente faz um cálculo que de 5 em 5 anos você precisa renovar o seu maquinário, a sua mobília, toda a estrutura que você precisa para trabalhar. Então pode ser trocar de notebook, pode ser trocar os monitores, comprar um gabinete mais moderno, colocar um monitor adicional, trocar a mobília do escritório, trocar uma cadeira. Então a gente precisa calcular também essa questão dos bens de consumo duráveis que duram aproximadamente de 5 em 5 anos você vai fazer esse investimento. Então vamos colocar um cálculo aqui que a gente vai gastar R$ 12.000 de troca de equipamentos, de troca de mobiliário, a gente vai gastar R$ 12.000 de 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos a gente vai investir mais R$ 12.000 nesse questão do escritório. Então você vai pegar esses R$ 12.000 e vai dividir por 60 meses, que são os 5 anos. Então, 12.000 dividido por 60, você vai ter uma despesa com bens de consumo duráveis de R$ 200. Então você soma R$ 600 por mês de despesa recorrente com 200 de investimento em bens de consumo duráveis, e aí você chega numa despesa mensal de R$ 800. Então você vai pegar esses R$ 800 e vai dividir pelo 1,75 para você entender a sua despesa por hora. Você tem uma despesa a hora aproximadamente de R$ 4,50. Você pode arredondar ali para 5. Então você vai pegar esses 4,54 e você vai somar com aquele teu valor hora de 85,22 e você vai chegar no seu valor hora de R$ 89,76. Então, teu valor hora é aproximadamente R$ 90. Chegamos na ponta final? Não, ainda não chegamos na ponta final desse cálculo. Por quê? Falta a fatia do imposto, a fatia do governo. Quando você é desenvolvedor de software, você até pode recorrer a abrir um MEI, declarar uma outra atividade ali semelhante, porém não é o meio correto de se fazer isso, não é o meio legal. Você até consegue fazer, mas não é a maneira adequada. O desenvolvedor de software, o consultor de tecnologia, ele precisa abrir uma microempresa. E a microempresa, ela tem uma tributação que varia de estado para estado. Você precisa emitir nota fiscal como microempresa e essa sua nota fiscal ela tem um percentual que é retido para que você pague os seus impostos. Eu vou dizer aqui a alíquota do estado que eu trabalho, que é o Rio de Janeiro. Então aqui a gente paga 6% sobre a nota que a gente emite. Então preciso adicionar os 6% aqui. Então, não é uma conta exata, tá, gente? Porque uma conta exata era eu pegar o total e dividir por 0,94, mas eu chego num número aproximado para eu calcular meus impostos se eu pegar aqui e multiplicar esse meu valor hora por 1,06, que é o meu percentual. E aí eu chego nesse número aqui, R$ 95,15. Então, beleza, esse é o valor hora que eu posso basear o meu trabalho. E aí eu posso arredondar para R$ 95, ou se você preferir, você pode arredondar para R$ 100. Mas eu particularmente prefiro arredondar para o número mais próximo ali. E agora eu tenho a solução. Se eu desejo ganhar 15.000 limpo, trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia, eu preciso cobrar por hora nos meus projetos R$ 95 aproximadamente. Então consigo aqui ter o cálculo do meu valor hora. Agora eu começo a pensar nas minhas propostas. Então vamos supor, por exemplo, eu fui prospectado para poder fazer uma proposta para criar um novo site para um cliente. E aí eu começo a calcular quantas horas eu vou gastar com aquilo. Então,
reuniões de alinhamento, desenvolvimento de protótipo, aprovação com o cliente, criação do ambiente de hospedagem, deploy e tudo mais. E aí eu percebo que eu vou gastar 60 horas desenvolvendo tudo isso. Eu vou pegar, vou gastar 60 horas, coloco ali meu prazo de entrega em dias, vou desenvolver em 60 horas. Então qual que é o cálculo que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu valor hora de 95 e vou multiplicar por 60. E eu consigo chegar no valor final de projeto de 5.700. Esse é o valor que eu vou cobrar para o cliente para desenvolver essa solução. Cobro exatamente esse valor? Aí vai uma dica. Particularmente, não faço isso por dois motivos. Eu gosto sempre de pegar esse meu valor final e acrescentar uma gordura de 20%. Gosto de pegar esse meu valor aqui e fazer 1 vezes 1,2 e chegar nesse valor final aqui. Por dois motivos. Primeiro, gente, que cliente pechincha, o cliente barganha. Então, cara, você vai passar um orçamento de 5.700, que já é ali o laço para que você tire a grana que você deseja. Se o cliente chorar um desconto, você vai ficar muito resistente a dar, porque aquilo vai comprometer a tua renda. Agora, se você der um orçamento com 20% de gordura e o cliente fala, pô, dá para melhorar isso, você pode chegar para o cliente e fazer uma proposta, você pode chegar e fazer uma contraproposta, você pode falar assim, olha só, eu posso te dar 5% de desconto, e aí a gente pode pagar isso parcelado em tantas vezes, ou eu posso te dar um desconto de 10% se você me pagar à vista. Então você já tem margem para barganhar com o cliente sem perder da sua renda ali, sem comprometer a renda que você estima receber. Um outro ponto também, gente, são os imprevistos. Então eu faço até uma piada. Quem disse que tecnologia é de ciência de exatas, mentiu muito feio para vocês, porque de exato tecnologia não tem nada. Tecnologia é muito imprevisível. Tecnologia pode acontecer de você achar que tudo vai correndo dentro de um cenário perfeito e você estimou 60 horas para entregar um projeto e você demorou 85. Então, essa questão de você ter uma gordura para contratempos, para imprevistos, ela evita de que você perca bastante dinheiro trabalhando. Inclusive, teve cenários já meus do passado que, quando eu fui ver no final do projeto, eu praticamente paguei para trabalhar. Então, eu gosto de colocar essa gordura justamente por dois aspectos. Primeiro, a situação de imprevistos. Segundo, a situação de barganha do cliente. O cliente, em quase todas as vezes, vai pechinchar valor sobre a sua primeira proposta. E aí você tem como barganhar esse valor. E o que eu gosto de fazer particularmente também, justamente quando eu quero fidelizar o cliente. Se o cliente não pechinchou ou eu pedi um desconto que fechamos um desconto pequeno e chegou no final, eu não tive nenhum contratempo, consegui entregar no prazo estimado, ou talvez até um pouco antes, trabalhando um pouco menos, eu posso chegar no final para o cliente e dar um desconto. Falar, cara, olha só, para a gente ser cliente aqui, para você sempre lembrar de mim, sempre fechar comigo nas próximas demandas, não precisa me pagar os 6.800. Vamos fechar em 6.000 redondo? E, cara, o cliente vai ficar feliz da vida porque ele não contava com esse... ele não contava com esse desconto no final da entrega, ele vai ficar super feliz, vai lembrar de você nas próximas propostas e você vai conseguir fidelizar o cliente mantendo ali o seu objetivo de recebimento. Então essas são as dicas assim que eu dou e essa é a estrutura básica que eu calculo para poder fazer uma proposta para um cliente. Eu vou deixar, gente, também no material uma planilha completa para que você consiga fazer isso aí de maneira bem automática e você consiga baixar. Agora, gente, voltando aqui para a nossa apresentação. Vou passar aqui algumas dicas como que você faz para cobrar corretamente. Então, primeiro ponto, gente, pesquisem o mercado. Então não adianta eu querer calcular meu valor hora simplesmente pelo meu desejo, que foi o que eu disse até anteriormente, antes de fazer o cálculo. Costuma ver quanto que os outros freelancers com nível de experiência similar a você estão cobrando por serviços parecidos. Então, por exemplo, se você é iniciante, não adianta também você tentar se basear por tabela de desenvolvedor sênior. Ou se você é sênior, não adianta você querer bater de frente com o preço de iniciante, senão você vai ali entrar num mood que, cara, que vai surtar normalmente. Então,
pesquisem, é, indaguem ali outros desenvolvedores, tipo, como é que está o mercado, como que é a cobrança e tudo mais. Até simulem a necessidade de um orçamento para você poder receber proposta de outro, justamente para você ter um termômetro de, cara, como que está o mercado de freelance, o quanto que essa galera está querendo receber. Para quê? Para que eu fique ali no meio do pessoal, eu fique com um preço competitivo e eu consiga fechar trabalhos com regularidade. Então, pesquisar o mercado é fundamental, tá, gente? O que eu quero ganhar por mês não é só desejo meu, eu preciso entender feeling do mercado. Se, por exemplo, eu desejo uma hora de R$ 95, mas o mercado não está pagando R$ 95 por hora, eu preciso, pelo menos provisoriamente, reajustar esse valor e tentar me adequar a ganhar um pouco menos. O outro foi o que eu acabei de falar, calcule seu custo por hora. Então eu fiz ali aquela matemática bem básica. Quando vocês baixarem meu material, minha planilha, vai ver ali que tem pontos ali mais completinhos para você trazer um número mais preciso, mas é super importante você saber o quanto você vale por hora, para quê? Justamente para que você consiga passar propostas com valores reais e valores que vão ser bons tanto para você quanto para o cliente. Então, considere, além da receita, também as suas despesas e defina muito bem, essa aqui acho que é a cláusula o ponto mais importante dos três, defina muito bem o que vai ser entregue. Para quê? Para que você não trabalhe além do combinado. É muito comum, gente, se você fechar negócio, faz um site para mim, faço, quanto fica? Tanto, fechou, fechou. Apertou a mão sem especificar o que era o site. E aí você desenvolve 4 páginas institucionais para o site do cliente. Aí chega no final o cliente, mas eu queria que tivesse mais uma e mais uma. Aqui dá para adicionar um cálculo de gerador que o cliente precisa, um cálculo não sei o que, uma função tal, que um login. E aí você vai apenando coisas e aquilo não, como não estava explícito que estava incluso ou não no projeto, fica muito difícil você ter margem para cobrar valores adicionais. Você simplesmente, o cliente pediu um site, você falou, tá ok, faço. Você não especificou quantas páginas vão ter esse site, qual o conteúdo, o que contempla, o que principalmente não contempla essa entrega. Então, como ficou em aberto, você infelizmente vai ter que ficar arcando com o prejuízo de ficar recebendo ali demandas penduradas do cliente, mesmo pós uma entrega. Então é muito importante você definir muito bem o que será entregue, o que está incluso e o que não está incluso, porque se o cliente barganhar por algo que não está incluso, você tem respaldo para cobrar um valor extra, cobrar horas adicionais. Outras 2 dicas. Valorize seu tempo e seu conhecimento. Então, da mesma maneira que eu disse para você se manter competitivo, também não tente ali na questão de, cara, eu preciso ficar pegando o máximo de projeto possível, tentar cobrar valores muito abaixo do mercado. Mesmo que você seja muito iniciante ou você esteja apertado financeiramente, busque não cobrar muito abaixo do mercado. Por quê? O conhecimento que você adquiriu até agora, não importa se você está estudando há 6 meses ou se você está estudando há 15 anos, o seu trabalho tem valor. O seu conhecimento para desenvolver aquela solução para o cliente, ela tem valor. Então essa coisa de trabalho por parceria é muito comum, as pessoas chegarem, vamos fazer um trabalho por parceria, você vai fazendo e quando eu vender, quando eu conseguir, eu te dou um dinheirinho, pago um almoço para você, depois a gente vai na churrascaria, depois te pago uma cerveja. Então não faça esse tipo de negociação, por quê? Porque o seu trabalho ele tem valor. É o meio de subsistência que você escolheu para poder pagar suas contas e arcar com suas responsabilidades. Então não cobre muito abaixo do mercado. E isso tem um outro problema também que eu disse anteriormente. Se você começa cobrando muito baixo, você fideliza esse cliente, ele te indica para outros, perante ali a sociedade, esse vai ser o seu valor hora padrão. E fica muito difícil depois você reajustar esses valores com esses clientes. Então, sempre pense nisso. Por mais ali que esteja necessitando pegar o trabalho, precisando fechar com esse cliente, nunca cobre ele muito abaixo do mercado justamente por essas questões. Outra coisa também, essa dica vai principalmente para quem está iniciando, é ou cobrar valor projeto fechado ou cobrar por hora. Então você às vezes tem uma tabela de preços, por exemplo, site institucional, 4 páginas, seção de slides, R$ 2.000. Você tem um preço fechado de coisas.
Às vezes é mais vantajoso do que você tentar calcular por hora. Por quê? Quando a gente é desenvolvedor iniciante, um grande problema que a gente tem, e é real, e isso aí não tem fórmula mágica, você só aprende com o tempo, não tem como eu te ensinar, é calcular tempo errado. Iniciante, assim, é fogo para achar que vai demorar 20 horas para fazer alguma coisa e no fim vai levar 80. Então, é complicado você pensar nessa questão de querer dar seu preço por hora, principalmente quando você é iniciante, porque pode acontecer erro de estimativa. Isso são coisas que não tem uma apostila para eu te falar para estudar, não tem um conhecimento, não tem algo técnico para eu te falar para estudar, porque isso aí só o tempo vai dizer, porque vai muito além do didático, vai também da sua questão emocional, da sua questão de cognição, da sua questão de aprendizado. Então é coisa que só o tempo vai te melhorar como profissional, de você conseguir ser cada vez mais assertivo no quantas horas você gasta em projetos. Então muitas das vezes, se você está inseguro de quantas horas você gasta fazendo uma determinada tarefa, cara, cobra pelo valor do projeto fechado, em vez de calcular valor por hora. Tipo, um site aí de 4 páginas eu vou cobrar R$ 2.000, R$ 2.500. É melhor do que você tentar calcular quantas horas vai gastar para poder dar o valor. Porque muitas das vezes você vai calcular 20 horas, vai gastar o dobro, quando você vê a tua hora de trabalho que você estimou lá em R$ 50 custou 25. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado. Muitas das vezes é mais interessante fechar por projeto. E lembre-se, gente, o importante é começar. Começa, ganha experiência e construa seu portfólio. Então, pegue seus primeiros clientes, construa experiência. Vão surgir erros, vão surgir imprevistos, é super normal. O que é ponto primordial é honestidade e transparência com o cliente. Olha só, passei por um problema, isso aqui vai atrasar, isso aqui vou precisar mudar o escopo, isso aqui vou precisar modificar. E tem uma relação muito de transparência. Por quê? Porque ele depende dessa solução para poder operar as outras áreas do negócio dele também. Então, tem essa questão aí da transparência para você ir conseguindo cada vez mais clientes. E a precificação é algo que você vai ajustar com o tempo, como eu disse. Vai acontecer no começo de você dar muito orçamento errado e, cara, o cliente não aceitou depois que eu vi que eu cobrei caro demais. Ou então, cara, o cliente aceitou de primeira e agora eu tô vendo a bucha que é e, cara, eu tô praticamente pagando para trabalhar. Então, isso é algo que você vai ajustando realmente aí ao longo do tempo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E o que a gente tem aí no próximo vídeo? No próximo vídeo agora a gente vai falar sobre como que a gente faz para captar esses clientes e aonde que eu consigo buscar os meus primeiros projetos. Tá bom, pessoal? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo.